superposição de pentatônicas. Vou falar sobre superposição de pentatônicas. E aí, para começar, o que é superposição? Superposição é quando você, por exemplo, você tem um acorde e você sobrepõe aqui, superpõe uma outra estrutura. Pode ser um arpejo, pode ser um outro acorde, para dar um terceiro efeito. A soma, por exemplo, de um acorde que está sendo tocado na harmonia com um outro arpejo, por exemplo, resulta num terceiro resultado, tá? Que não é nem o arpejo, não é nem o acorde, é um outro efeito que é a soma dessas duas coisas. E a gente também pode fazer isso com superposição de escalas. No caso aqui, a gente vai fazer isso com a escala pentatônica, tá? Então, deixa eu te mostrar aqui as três maneiras. Primeiro, vou dar uma visão geral, te explicar a parte teórica, vou te dar essas três maneiras, como que fica na parte teórica, e depois a gente vai aplicar isso, tá bom? Então, ó, vem cá comigo. A primeira maneira é você aplicar a pentatônica um tom acima do acorde maior. Então, por exemplo, aqui, ó, se você tem um acorde maior, Dó, se você tem um Dó com sétima maior, você pode aplicar a pentatônica de Ré. Isso vai servir para qualquer tom que você tiver. Por exemplo, se eu estou em Sol, eu aplico a pentatônica de Lá. Se eu estou em Si, eu aplico a pentatônica de Dó sustenido e assim por diante. Sempre um tom acima. E qual é o efeito que isso traz, que isso gera no acorde maior? Olha aqui. Quando você faz a pentatônica a pentatônica de Ré, né, no caso aqui, é a superposição, é Ré, Mi, Fá sustenido, Lá, Si, né? Ré, Mi, Fá sustenido, Lá, Si. Quando você faz isso, você faz essas notas sobre um Dó com sétima maior, você tem esse efeito aqui, ó. O Ré vai ser a segunda maior. Lembrando aqui, né, abrindo parênteses, essa aqui é uma aula que requer certos conhecimentos teóricos previamente, tá? Então, é uma aula, vamos dizer assim, um pouco mais avançada. Então, se você está no início da improvisação, procura no canal que tem vídeos falando mais do início, tá? Os primeiros passos para você improvisar na guitarra. Mas esse aqui já é essa aula de hoje é mais avançada para pessoas que já entenderam, para você que já entendeu a parte teórica, já sabe os intervalos, já sabe qual é a relação que as notas causam nos acordes. Então, se você já tem esse conhecimento de intervalos, essa aula vai te ajudar bastante. Então, vamos lá. O Ré vai ter efeito de segunda maior em relação ao acorde, uma nona, né? Nona maior. O Mi é a própria terça. O Fá sustenido é a quarta aumentada. O Lá vai soar como sexta e o Si como sétima maior. Então, você já tem aqui, ó, sétima maior, a terça do acorde dentro dessa pentatônica, e você ainda tem muitas tensões aqui, ó. Você vai colorir bastante esse acorde, tá? Essa é a primeira maneira. A segunda maneira de você aplicar a pentatônica no acorde maior é fazendo uma pentatônica uma quinta justa acima. E a quinta justa, 3 tons e meio, para quem não sabe. Então, ó, exemplo, Dó com sétima maior, você vai aplicar a pentatônica de Sol. E a pentatônica de Sol tem essas notas aqui, ó. Sol, Lá, Si, Ré, Mi. Né? Sol, Lá, Si, Ré, Mi. E essas notas em relação ao acorde vão gerar esses intervalos. O Sol vai ser a quinta, o Lá é uma sexta, o Si é uma sétima maior, o Ré é uma nona e o Mi uma terça. Então, novamente, você tem a terça, você tem a sétima. Nesse caso aqui, você ainda tem a quinta e você ainda tem a sexta e a nona. Então, acaba gerando aqui um Dó com sétima maior, sexta e nona. Aqui no primeiro caso era mais tenso ainda. Ele acabava gerando um Dó com sétima maior, com sexta, nona e 11ª aumentada, né? Quarta aumentada. Esse aqui já tem a quinta no lugar, então você tem Dó com sétima maior, sexta e nona, ok? E a terceira forma é no próprio tom. Essa é mais simples de pensar. Então você faz aqui, por exemplo, Dó com sétima maior, você aplica a pentatônica de Dó. Quando você faz isso, você tem Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, que são as notas da escala pentatônica de Dó. E essas notas em relação ao Dó formam esses intervalos. 1,
2, 3, ou seja, a própria fundamental, a nona, né? Vai ser a segunda em relação ao acorde, vai ser a nona, a terça, a quinta e uma sexta. Então, se o acorde tem uma sétima maior, você ainda coloca uma sexta aqui. Cria um efeito interessante demais. Agora, o que acontece? Por que é bom você fazer isso? Por que é legal? Qual é o benefício de você entender como aplicar pentatônica e como fazer superposições de pentatônicas? Porque isso aí te ajuda a desenvolver um fraseado jazzístico. Porque você reparou ali, bom, a pentatônica é uma escala que está na mão de todo mundo, né? Deve estar na sua mão também. Se você está assistindo essa aula até agora é porque você já conhece a parte teórica, né? Então você já tem a pentatônica na mão. Se você já tem a pentatônica na mão, essa parte mecânica já está pronta. Basta você aplicar nessas relações de superposição aqui que você já tem esse efeito. Então você já ganha fraseado jazzístico muito rápido. Você acessa, consegue desenvolver esse fraseado jazzístico. Você tem mais ideias, né? São mais ideias aqui para você solar na hora e te ajuda na criação dos seus solos. Então, o maior benefício de você aplicar a superposição de pentatônicas para gerar esse fraseado jazzístico é porque essas pentatônicas te entregam como é que eu vou dizer? Te entregam as extensões do acorde muito rápido. São as extensões nona, sexta, décima primeira aumentada. Essas extensões você acessa rapidamente através da aplicação dessa superposição de pentatônica e te ajuda a criar um fraseado muito interessante, tá? O mais importante é você entender que eu vou te mostrar aqui agora na prática como que você aplica, mas o mais importante é você entender que você não tem que ficar pensando isso na hora de você tocar. Na hora que você vai improvisar, você não pensa em escala. Você entende isso que eu estou te mostrando agora conscientemente e depois você treina para isso se tornar subconsciente e você acessar de uma outra maneira no seu cérebro, não consciente, não raciocinando tudo, assim como você faz com a língua portuguesa, né? Você fala com alguém, você fica pensando qual verbo você vai usar, você não fala. Agora, saber verbos, estudar gramática na língua portuguesa pode te ajudar? Pode te ajudar. Mas não é isso que você não tem que pensar nisso para fazer o negócio acontecer. E a mesma coisa na improvisação. Então, presta atenção. Agora que você já viu a parte teórica ali da aplicação, eu vou te mostrar como que isso acontece na prática. Então, o primeiro 2/5 que eu vou te mostrar, é esse aqui, ó. Vamos lá, aplicação. É aquele caso de um tom acima, né, que a gente viu primeiro, que é o Dó aplicando o Ré, a pentatônica de Ré. Muito bem. Agora, olha só. A gente vai chegar aqui, ó, nesse Dó aqui, com a pentatônica de Ré, certo? Só que tem uma maneira interessante de usar as pentatônicas, principalmente com esse caráter de superposição, que é aproximando por semitom. Então, se você consegue aplicar isso aqui, ó, no Ré menor, para fazer um 2/5, você vai fazer a pentatônica de Dó. No Sol, você vai fazer a pentatônica de Dó sustenido. E no Dó, você vai fazer a pentatônica de Ré. Ou seja, vai subindo de meio em meio tom. Pentatônica de Dó tá aqui, né? Ó. Vamos usar esse desenho aqui, que é o desenho mais famoso, né? Depois você pode aplicar isso em outros desenhos que você também conhece. E aí, o que acontece? Vamos lá. Você tem aqui a pentatônica de Dó para ser aplicada em Ré menor. Quando você for para Sol 7, você vai aplicar aqui, ó. Só você subir. E quando chegar o Dó maior, você vai subir meio tom. Deixa eu tocar primeiro, depois a gente conversa mais sobre isso. Pra você ouvir o efeito que essa técnica causa. Olha lá. Ó.
soa muito interessante. Olha aqui o efeito, eu vou tocar, destacar bastante no acorde maior, na tônica, quando chegar. Agora, ó, pentatônica de Ré. Viu como soa interessante? Ó. Super simples de você aplicar. E olha só, em relação aos outros acordes, eu tenho isso aqui para te falar, ó. Por que você vai fazer isso aqui? Porque quando você faz isso, no Ré menor, se aplicar a pentatônica de Dó, você tem a pentatônica de Dó é Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, e isso em relação a Ré vai dar esses intervalos aqui, ó. O Dó vai ser a sétima menor, o Ré é a própria fundamental, o Mi é uma nona, que é compatível, o Sol é uma quarta e o Lá é a quinta do acorde. Então seria aqui um Ré menor, vamos dizer, com 11ª nesse acorde. Já o Sol 7, você aplicar o Dó sustenido, pentatônica de Dó sustenido, olha aqui o que acontece. Pentatônica de Dó sustenido é isso aqui, ó. Dó sustenido, Ré sustenido, Mi sustenido, Sol sustenido e Lá sustenido. Isso, em relação ao Sol, cai certinho dentro da escala alterada. Ó, o Dó sustenido é a quarta aumentada. O Ré sustenido é a quinta aumentada. O Mi sustenido, a gente vai enarmonizar aqui para Fá, né? E aí ele enarmonizando ele para Fá, ele é a sétima menor. O Sol 7 enarmonizando aqui para Lá bemol, o Sol sustenido enarmonizando para Lá bemol é a nona menor, que é uma outra tensão do acorde alterado, e o Lá sustenido é a nona aumentada. Ou seja, você pega a sétima menor e todas as tensões que a escala alterada te dá, que é sustenido 4, sustenido 5, bemol 9 e sustenido 9. Tudo aqui, ó. Então é uma excelente superposição. Incrivelmente excelente, ela encaixa perfeitamente na escala alterada. Então por isso que dá certo. Então de quebra, além de falar do acorde, da superposição do acorde maior, ainda te dei essas aqui, que funcionam, para você poder fazer isso acontecer na prática, numa progressão, entende? Porque também não adianta nada você saber uma coisa teórica e na hora que você vai tocar, você não sabe como conectar essas coisas, entendeu? Agora, lembra que eu estou te dando essa parte teórica, mas você precisa desenvolver frases a ponto de ficar automático para você improvisar sem pensar em escala, senão você vai ficar pensando nisso depois na hora, tá? Agora é o momento de pensar, então é importante demais entender isso aqui. Tem dois momentos em que quem gosta de improvisação, existem dois momentos, vamos dizer assim, dois papéis. O primeiro é o momento em que você está estudando improvisação. Nesse momento que você está estudando improvisação, você está inserindo coisas novas e você está pensando, você está entendendo cognitivamente, vamos dizer assim, conscientemente, você está entendendo o que eu estou falando, eu estou te passando essa informação conscientemente. Agora, tem um outro momento que é quando você de fato vai improvisar. Você vai tocar na igreja, você vai tocar no estúdio, você vai tocar no seu show, sei lá. Você vai improvisar em alguma situação, ou você vai tocar dentro de casa mesmo, né? Às vezes você não tem uma banda, mas você gosta de improvisar. Em suma, o momento em que você quer de fato tocar, curtir, improvisar, é um momento diferente desse momento nosso aqui agora. Porque esse momento aqui, nesse momento, essas coisas, para elas acontecerem, elas têm que estar subconscientes, senão não sai. Não sai. Você vai ficar pensando um monte de coisa e isso vai te travar para você improvisar. E aí você não consegue. Você fica pensando em escala, você fica preso num shape, você fica preso numa informação teórica que você aprendeu. Não, a informação teórica, esse momento nosso aqui agora, a gente aprende, entende e depois a gente pratica para levar isso para o subconsciente. Porque é aqui que o negócio funciona. Por quê? A mente consciente processa a informação muito lento. E é por isso que trava para você. Você sente que às vezes você vai improvisar e trava? Você sabe um monte de coisa teórica, mas na hora que vai tocar, não sai? Você sente que
Pô, sei um monte de coisa teórica, na hora que eu vou improvisar não sai nada. Por quê? Porque você está tentando processar isso com a mente consciente. Você não levou essas informações para o subconsciente. Se você traz isso para o subconsciente, o negócio funciona. Porque coloca depois aí no Google, dá um Google e escreve mente consciente, mente subconsciente, bits. Se você escrever isso aí, depois dessa aula, você vai ficar surpreso. Vai ficar impressionado com a diferença brutal de velocidade de processar informações que a mente subconsciente tem em relação à mente consciente. É centenas de milhares de vezes mais rápido. E é por isso que o cara que consegue trazer essas informações para o subconsciente, ele consegue improvisar sem pensar em escala. Ele leva isso para um ambiente muito mais confortável, que não é esse ambiente cognitivo de ficar raciocinando tudo. Basta você fazer uma comparação. Se a gente fizer uma analogia com a língua, você vai ver que o cara, se você ficar pensando para falar uma língua, aprende quando você começa a aprender a falar uma língua, você está consciente, você não consegue falar, não dá tempo, você tem problema de velocidade. E mesmo você já tendo entendido, você tem um problema de velocidade. Então, você precisa automatizar aquilo. Igual nadar, igual dirigir um carro, qualquer atividade, lutar karatê, sei lá. Qualquer atividade que te leva, que exige que você desenvolva uma habilidade, ou seja, guardar isso num ambiente muito mais confortável, muito mais acelerado, muito mais rápido de processar a informação. Se você não levar, enquanto você não levar essa informação para lá, o negócio não acontece, tá? Então isso aqui é extremamente importante. Senão, eu te ensino isso e você tenta aplicar e não consegue e se sente frustrado, acha que o problema está com você e não está, tá? Você precisa entender que para eu te passar a informação, eu tenho que te passar de forma consciente, de forma cognitiva. Não tem como te ensinar uma coisa subconscientemente. Mas você depois vai processar essa informação, subconscientemente para conseguir improvisar sem pensar em escala, senão não sai.